CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com a primeira edição do CBN Esportes desta terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Uma ótima terça-feira a todos vocês que nos acompanham, estão sempre ligados aqui na CBN Campinas. Vamos chegando com as informações do mundo esportivo. Aliás, vamos falar de quem joga amanhã, e tem um baita jogo amanhã, que é a Ponte Preta à frente à equipe do Cruzeiro amanhã, 7 da noite, no Moisés Lucarelli. Não é, Júlio Nascimento? Bom dia. Tudo bem, né, Cabela? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham aqui o CBN Esportes primeira edição. Pois é, Cabela, amanhã tem esse compromisso importante da Ponte contra a equipe do Cruzeiro, jogo dentro de casa, jogo no Majestoso e com a expectativa de casa cheia, né, Cabela, por dois motivos. Primeiro porque o Cruzeiro deve ter um apoio interessante de torcedores que estão vindo para esse jogo, e a Ponte, por sua vez, também deve contar com um apoio muito interessante da sua torcida pela distância do G4, que neste momento é de apenas 5 pontos. Em 2 rodadas, se tudo desse certo para a Ponte, Cabela, o time estaria no G4 e faltam 7 rodadas. Então há tempo de sobra para a Ponte de fato buscar essa diferença que tem para o Vasco da Gama, que hoje é o 4º colocado. Isso deixa o torcedor esperançoso de uma boa campanha, de uma boa reta final, a Ponte se permitindo sonhar, principalmente por conta desse retrospecto recente dentro de casa. Nos últimos 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. A Ponte não perde há 10 jogos dentro de casa e está apostando bastante nesse retrospecto positivo para enfrentar o Cruzeiro, para diminuir definitivamente essa diferença para o Vasco, que está vacilando. E é claro, tem outros adversários aí pela frente, né? O Ituano e o Londrina também são 2 times que estão aí na cola, na rabeira do Vasco, tentando uma vaguinha nessa 4ª posição do G4. Exatamente, né? Vasco 48, Londrina 45, Ituano 44 e a Ponte Preta 43, ali mesmo a pontuação do Sport e Criciúma. Uma vitória da Ponte, ela vai a 46. E de repente aí uma vitória do Londrina sobre o Vasco, fica os dois com 48 e a Ponte Preta fica a 2 pontos do G4, né, Julião? Exatamente, né? Ou então, de repente, um empate para dar uma segurada aí nos 2 times, o Vasco não abrir e o Londrina também não. Eu acho que são boas projeções. E nesse caso, né, Cabelo, os confrontos diretos colaboram muito, né? Para esses momentos quando você está tentando brigar por uma vaga no G4. E só o fato de ter esse Londrina e o Vasco muito pressionado, a torcida do Vasco completamente insatisfeita com a campanha, muito tem se falado, né, Cabela, que essa Série B é a Série B que os times brigam para não subir, né? Em referência aos times que têm maior investimento, claro. E justamente por essa oscilação desses times, que a Ponte, mesmo fazendo o primeiro turno que fez, muito complicado, oscilando muito, perdendo jogos em casa, não jogando bem, a Ponte conseguiu uma arrancada no segundo turno e justamente por nenhum time, com exceção do Cruzeiro, ter disparado na liderança, nessas posições superiores, a Ponte está chegando aí na 32ª rodada pensando em G4, né? Então, de fato, essa Série B ela tem sido diferente por esse aspecto. O Grêmio e o Bahia ainda tem uma vantagem considerável, né? Mas também são times que não estão sobrando dentro do campeonato, e até por isso, Cabela, a projeção é que o Cruzeiro precise de mais 2 vitórias. Então amanhã não teremos um Cruzeiro relaxado. O Cruzeiro vai tentar matar essa questão do título o mais rápido possível. Então provavelmente é um time que vem aí de uma comemoração muito grande do acesso na última rodada, mas que vai levar esse jogo muito a sério,
porque o Cruzeiro já está fazendo conta para garantir o título e não deixar escapar. Muito bem. Tô dando uma olhadinha na projeção aqui, depois dessa rodada que começa hoje, né? Começa hoje? Começa hoje essa rodada, né? Sim, sim. Não, começa amanhã. Começa amanhã a Hoje não tem 32ª jogo. rodada. Primeiro jogo da a Ponte Preta contra o Cruzeiro. É a 32ª rodada. Ontem terminou a 31ª. Aí a 33ª rodada, vamos supor, vamos fazer uma projeção aqui, né, pro torcedor da Ponte Preta que tá sonhando. Vamos falar aqui então. Vamos supor que o Londrina vença o Vasco. Fiquem os dois com 48 pontos e a Ponte Preta vence o Cruzeiro, vai a 46. 2 pontos de diferença. Próxima rodada, Londrina vem a Campinas contra o Guarani e o Vasco vai até o Paraná contra o Operário. Os dois jogam fora. A Ponte também vai jogar fora. Vai jogar com o Sampaio e Correia fora. Mas no momento a Ponte Preta está fazendo uma boa campanha, inclusive fora de casa. Tanto é que venceu o Londrina lá. De repente, essa briga pode ficar um pouquinho mais intensa aí a partir da 33ª rodada, hein, Julião? Mas amanhã a Ponte Preta tem um problema que é o Matheus Silva, não é? Exatamente, Cabela. Olho no calendário da Ponte, né? Todo mundo fazendo conta, é isso aí. E a Ponte não, ela tem buscado repetir a escalação de um jogo para outro, mas ela está sofrendo muito com vários problemas, né? Às vezes é uma suspensão, às vezes é uma lesão, e agora no caso do Matheus Silva é uma questão contratual. O Matheus Silva até teve um trauma no joelho contra o Londrina, mas não é uma situação que preocupa a longo prazo, e até por esse motivo, né, desse trauma no joelho, eu não acredito que a Ponte se mobilize para pagar a multa ao Cruzeiro para ter o Matheus Silva amanhã. Se fosse para apostar, eu diria que o Guilherme Souza ou o Thiago Oliveira serão aproveitados na vaga do Matheus no sistema de defesa. E é até difícil, né, Cabelo, apontar quem tem vantagem, porque o Hélio dos Anjos basicamente tem revezado entre os dois, né? Exato. O Thiago Oliveira chegou a ser titular nesse time da Ponte, vale lembrar, inclusive com o Hélio dos Anjos. E depois teve aquela mudança de esquema para 3 zagueiros, ele continuou no time, mas quando a Ponte voltou a jogar com 2 zagueiros, aí o Thiago Oliveira rodou. Douglas Mendes saiu, o Thiago Oliveira rodou e o Matheus Silva se firmou com o Fábio Sanches. E a partir disso, o Hélio dos Anjos não mexeu mais na defesa. Mas não dá para apontar que um jogador ou outro tenha vantagem para ficar com a titularidade, viu, Cabela? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O torcedor pode comprar o ingresso, né? R$10, a partir de R$10 o ingresso para amanhã, é isso, Júlio? Exatamente, Cabela. O setor de arquibancada, o setor geral e o setor visitante, a torcida do Cruzeiro tem uma torcida que fica em São Paulo, né? Não chega a ser uma torcida organizada, mas é um grupo de cruzeirenses que sempre se mobiliza para acompanhar o time no estado de São Paulo. Acho que, se eu não me engano, é Sampazu o nome. Então a torcida do Cruzeiro vem a Campinas também paga 20 e 10 no ingresso. O setor mais caro, Cabela, é o setor VIP, né? Que é o setor coberto também. Não sei a previsão de amanhã, se tem previsão de chuva para o horário do jogo, mas muita gente acaba procurando também o setor VIP por conta, às vezes, da chuva, mas aí o setor é um pouquinho mais salgado. R$50 a inteira, R$25 a meia entrada, é o único setor que tem um valor um pouco mais caro. Legal, e o torcedor da Ponte Preta pode contar, inclusive, com um atacante que se tratou durante muito tempo aí, mas quando voltou de uma maneira avassaladora, que é o Ribamar, hein, Júlio? Uma recuperação muito rápida do Ribamar, Muito. tendão de Aquiles, é sempre preocupante, né, Cabelo? Os médicos sempre colocam ali uma projeção de 6 meses, pelo menos, para o jogador atuar em alto nível, e às vezes essa projeção passa de 6 para 7 meses. O Ribamar se recuperou em menos tempo, já teve uma volta mais magro, mais focado, né? E fazendo gol, 2 jogos que ele foi aproveitado já com gol, sendo decisivo aí contra o Londrina, e ele falou sobre essa volta e falou também se ele esperava retornar e marcar tão rapidamente novamente com a camisa da Ponte. Então, né, desde quando eu me machuquei, primeiro eu me preocupei em recuperar, né, mas quando foi chegando perto do meu retorno, eu já até conversava com meus companheiros sobre como seria meu primeiro gol. E eles falavam que, tipo, iria sobrar uma bola. Eu até pensei também que, pô, alguém vai driblar o goleiro e vai tocar pra mim, um gol mais simples assim. Mas trabalhei bastante, então tava bastante confiante e graças a Deus podia acertar um belo chute e fazer um golaço. Então, a gente trabalha bastante, trabalha de finalização e eu imaginava que seria conforme o treinamento, né? Tipo, alguém fazer um cruzamento, eu antecipar o zagueiro. Então, um lance mais simples, assim, né? Mas também trabalhei bastante, trabalho de finalização e
pude concluir e fazer um grande gol. Tem um streamer, um youtuber, pra galera que tá menos acostumada aí com os termos digitais, que nada mais é do que um influenciador digital. Ele chama Casimiro. Sim. Ele é torcedor do Vasco da Gama. Ele fez uma mobilização muito grande para que toda a torcida do Vasco acompanhasse o jogo da Ponte e torcesse para a Ponte também. E a curiosidade é que o Ribamar é um jogador muito querido, assim, em relação à torcida do Vasco, né? E aí eu tava acompanhando o pós-jogo de sexta-feira, ele tava aí mostrando todos os gols do Ribamar com a camisa do Vasco. E chamou a atenção que o Ribamar só faz golaço. E é fato. O jogo de sexta mostrou isso, foi um golaço, né, Cabela? É verdade, foi um golaço mesmo. Aliás, ele tá concorrendo ao gol mais bonito da rodada, né? Como o Elvis concorreu na 30ª rodada e foi eleito o gol mais bonito, aquela cobrança de falta do Elvis, agora também o Ribamar concorre ao gol mais bonito da rodada. Em relação à previsão do tempo para amanhã, Júlio, Sim. é chuva, tá? Chuva, é chuva. tá, É o tempo, não é aquela chuva, mas é um tempo chuvoso. Então, a previsão de chuva durante todo o dia de amanhã, 90% é a probabilidade de chance de chuva. Então, deveremos ter chuva amanhã à noite também no Moisés Lucarelli. Mas o torcedor Ponte Pretano, bota uma capa e vai pro campo, pô. Depois Isso. chega em casa, toma um banho quente, tá tudo certo, Julião. Tem aquela frase, né? Meu herói não usa capa, mas amanhã a torcida da Ponte vai usar. Todo mundo de capa e resolve. É verdade mesmo. Muito bem. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E hoje tem vôlei Renata em quadra, hein? E para mais uma série aí decisiva no Campeonato Paulista. Depois de passar pelo Farmaconde São José, o time campineiro vai começar a disputa aí por uma vaga contra Suzano. E acontece hoje, às 7 da noite, na Grande São Paulo. É o primeiro jogo dessa semifinal do estadual, com transmissão aqui na CBN Campinas, com a narração de Marco Guarizo e comentários de Renata Rondini. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes, primeira edição. Vamos falar do Guarani. O Guarani que joga na sexta-feira está se preparando, trabalhando, porque o jogo de sexta-feira, depois de ontem, que o CSA venceu o Tombense, está na pontuação mesmo de pontos que o Guarani. Eu enxergo o jogo de sexta-feira como uma verdadeira batalha pela equipe do Guarani lá no Rei Pelé, viu, Júlio? Verdade, Cabelo, eu tô com você nessa, hein? Eu tô meio preocupado com a projeção dos matemáticos. Os matemáticos estão apontando aí que 42, 43 pontos serão suficientes para escapar do rebaixamento. Só que assim, a cada rodada tá todo mundo aí da 15ª, 17ª posição vencendo e pontuando. Pois é. O Guarani vence, o CSA vai lá e vence. O Guarani tropeça, o CSA, os outros concorrentes vão lá e tropeçam também. Então ninguém consegue desgrudar, né, Cabela? Tá todo mundo aí do 17º ao 13º, até o Vila Nova ali mais ou menos, muito perto, né? Então se torna muito importante esse jogo de sexta-feira do Guarani contra o CSA. Os dois times estão com 35 pontos, mas a vantagem do Guarani está no saldo de gols. Então o Guarani joga por 2 resultados para seguir fora da zona de rebaixamento. Pelo empate ou pela vitória, se empatar, não será alcançado pelos demais times, nem mesmo pelo CSA, e se vencer de quebra, abre uma vantagem de 3 pontos, pelo menos, para o CSA. Por isso, o Moser, o técnico do Guarani, deve ter força máxima para esse jogo de sexta, Cabela. O primeiro ponto, que era o mais preocupante, era o sistema defensivo. O Derlan voltou aos treinamentos, está participando das atividades, às vezes sai um pouquinho mais cedo, até para não ter uma nova lesão, para ir sentindo se ele está com confiança, para ver se não aparece nenhum desconforto muscular novamente. Mas se o Derlan for liberado, a tendência é que o Guarani tenha o time que o Moser tem como ideal no segundo turno, né? Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Gemerson Bahia, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela, Isaac Giovanni Augusto, Bruno José e Yuri Tanque. Esse tem sido a estrutura base do Guarani. Ora ele não tem o Giovanni Augusto, aí coloca o Richard Rios ali no meio campo, ora não tem um dos zagueiros, é o Ronaldo Alves entra, já alternou ali entre Bruno José e Júlio César, mas dos últimos jogos, o desempenho com essa base foi um desempenho superior em relação aos demais jogos. Então, por isso, a comissão técnica do Moser tem dado sequência aí a essa estrutura, e eu arriscaria dizer que se o Derlan estiver 100%, será esse o time do Guarani na sexta-feira, viu, Cabela? Eu concordo plenamente. Também falo para você que o Guarani não pode pensar na galera que tá pendurada aí na próxima sexta-feira, hein? Porque tem muita gente pendurada, inclusive o Kozlinski, né? Sim, tem muitos titulares, né? Kozlinski, Leandro Vilela, o próprio Giovanni Augusto, que estava suspenso, ele volta já pendurado, é uma loucura isso, mas o Guarani tem 9 pendurados, só que nesse momento, né, Cabela, não dá para descartar nenhum jogo, né? Tem que entrar com toda a seriedade, toda a intensidade nesse jogo contra a equipe do CSA, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, o Kozlinski tem dado um suporte ali na zaga. Falhou em alguns jogos, a gente sabe disso, mas ele ainda é todo esse suporte ali pro sistema defensivo, né, Júlio? E o Kozlinski vai falar aqui na CBN, Cabela, justamente sobre esse foco do Guarani nos adversários, né? Tem muito jogo para olhar sempre, o CSA pega tal time, o Brusque pega tal time, mas na avaliação dele, o mais importante é o Guarani seguir pensando individualmente nos jogos, mas apenas em jogos do Bugre. Então, a gente procura sempre fazer primeiro o nosso trabalho, né, sem pensar em ninguém. Claro que quando os resultados de outras partidas ajudam, a gente agradece,
Porém, temos que fazer nosso trabalho bem feito, alcançar as nossas vitórias. A gente vem de uma sequência muito forte contra adversários diretos, né? Os chamados jogos de 6 pontos. E a equipe vem se comportando bem, né, nessas partidas, sabendo que é necessário o resultado. Então a gente conseguiu jogar bem, conquistar o resultado em confrontos diretos. E a gente espera, a partir de sexta-feira, nessa reta final de 7 jogos, em que a gente vai ter bastante confronto direto, a gente poder aproveitar as oportunidades, fazer um jogo seguro dentro das nossas características, para que a gente possa sair vitorioso na maioria delas. Então, Kozlinski, fala muito bem o Kozlinski, né? Sempre boas coletivas, né, Capela? Agora, é um jogador que às vezes divide a opinião do torcedor do Guarani. Eu, particularmente, acho o Kozlinski para a Série B um ótimo goleiro. Ele faz defesas milagrosas. E assim como a maioria dos goleiros na Série B, tem jogos aí que acaba falhando, deixa o torcedor um pouquinho irritado, mas eu acho que tem sido um goleiro, na média, muito seguro, que tem colaborado defensivamente nesse time do Guarani, viu, Capela? Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente contigo, assino embaixo em relação ao Kozlinski. Falhou alguns jogos? Falhou. Qual goleiro que não falha, né? Todo goleiro, no momento, corre o risco de falhar. E o Kozlinski foi assim também. Mas à tarde a gente fala mais sobre esse Guarani, mais sobre a Ponte Preta à tarde. E hoje também tem seleção brasileira, né, Julião? E o Tite vai colocar um time diferente em campo hoje, rapaz. Vai dar uma mexida no time lá, vai voltar o tradicional esquema do Tite. Ele deu uma mudada semana passada e hoje volta o tradicional esquema do Tite, não é? Nem o técnico do Manchester United, meu time do coração, gosta tanto do Fred como o Tite gosta, mas é um jogador muito regular no campeonato inglês. Eu sempre defendo o Fred aqui, fiz essa brincadeira, mas ele é muito regular. Agora eu tô curioso para ver o Danilo na lateral, né, Cabela? Acho que é a posição mais em aberto antes da Copa do Mundo, né? É verdade, é isso que a gente vai ver logo mais à tarde, com esse jogo da seleção. Aí durante o CBN Esporte Segunda Edição, a gente vai estar passando aqui as informações para quem está no radinho acompanhando a CBN Campinas com o jogo as informações do jogo entre Brasil e Tunísia. Até a tarde, Julião. Valeu, Cabelo. Um abraço pra você. Até a segunda edição do CBN Esportes. Até mais. A gente volta às 16h. Um abraço a todos. Tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.